Então abra comigo aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de número 15 até o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à cara de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou, solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me emprestou ele em Éfeso. Ó Deus, continua a nos conduzir nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa, mais uma vez, falar aos nossos corações através da Tua palavra, Deus. Nós queremos servir ao Senhor, seguir a Ti com fidelidade, ó Deus, com lealdade, perseverando, inclusive, ó Pai, em dias difíceis. E eu acredito, ó Deus, que a Tua palavra pode nos instruir e pode nos ensinar, ó Deus, para que esse fim venha a ser alcançado. Fala aos nossos corações nessa noite, ó Deus, e seja glorificado em tudo. Meus irmãos, nós iremos concluir, como eu falei no início, o capítulo de número 1. A gente já tem observado vários conselhos, vários escritos do apóstolo Paulo para o jovem pastor, para que ele dê seguimento ao ministério. A gente resume o capítulo de número 1, inicialmente com a palavra de saudação. O apóstolo Paulo sauda e traz também uma palavra de ações de graça para aquela igreja. E aí em seguida ele começa a trazer uns conselhos, primeiramente de uma forma geral, serviria sim para Timóteo. E aí ele traz exemplos dele mesmo, como alguém que mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades, inclusive vale lembrar que o apóstolo Paulo estava provavelmente na sua última prisão, possivelmente a morte já estava ali batendo as portas, e ele vai mencionar que mesmo diante daquela situação, que mesmo diante daqueles momentos difíceis, ele continuava perseverando. E por fim agora, que é o que nós iremos observar nesses versículos, ele vai trazer mais um exemplo de lealdade. Ele vai citar alguns indivíduos aqui, do versículo 15 em diante, mas eu quero ressaltar aqui o exemplo da pessoa de Onesíforo, que foi um servo fiel. Dentre vários ensinamentos que a gente já tem observado aqui no capítulo 1, compartilhado pelo apóstolo a Timóteo, a gente observa que o desejo de Paulo é que Timóteo continue a servir o ministério, para que ele continue, inclusive, pegando os últimos versículos que nós tratamos na última pregação, 13 e 4, que Timóteo guardasse o bom depósito, fazendo com que, tendo em mente que o bom depósito é o evangelho, fazendo com que essa mensagem não venha a ser mudada, não venha a ser adulterada. O desejo é que ele venha manter ou guardar esse bom depósito que ele recebeu do Senhor, o evangelho, compartilhando de uma forma fiel, mesmo diante das dificuldades que poderiam vir por conta desse guardar o bom depósito ou guardar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele é um testemunho, na verdade uma prova que ficou muito clara de quando alguém prega, guarda o evangelho com fidelidade, é bem capaz de que ele venha sofrer ou passar por alguns sofrimentos durante a sua vida. O evangelho, como nós bem sabemos, ele é contracultural. É uma mensagem que vai de encontro ao curso, ao desejo, à vontade desse mundo. Ele vai de contra a isso.
ele combate isso. E provavelmente alguém que guarda o bom depósito, alguém que guarda o evangelho e compartilha sem adulterá-lo, poderá passar por algumas dificuldades. O que ele pediu aqui no capítulo de número 1, que deve servir para cada um de nós poderíamos pontuar aqui no mínimo 3 coisas. Paulo, ele solicita a Timóteo, que deveria também passar à igreja, que nós precisamos ser ousados no serviço ao Senhor. Não devemos ser homens e mulheres tímidos, ou espiritualmente falando, covardes, após conhecermos o Evangelho. Espera-se que homens e mulheres, após conhecer o Evangelho, após conhecer a mensagem da cruz, após ouvir falar de Cristo, nosso Salvador, do seu Espírito Santo, do próprio Deus, o Pai, após ouvir acerca da Trindade e o seu plano de salvação, espera-se que homens e mulheres sejam ousados no serviço ao Senhor. Não temer. E é isso que ele pede no início ali. Nós podemos pegar, por exemplo, o versículo número 7, que ele diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma outra realidade compartilhada pelo apóstolo no capítulo 1, que nós observamos no capítulo 1, é uma mensagem que eu sei que ela não é tão palatável, mas que deve estar presente naqueles que anunciam o Evangelho, naqueles que estão inclusive em missão. E a ideia de que ao servirmos o Senhor com fidelidade, nós precisamos estar dispostos, inclusive, a sofrer. Podemos pegar, por exemplo, o versículo 12 do capítulo 1, quando ele diz: e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. E aqui o depósito agora está relacionado à vida ou à alma do apóstolo Paulo, até aquele grande dia. E por último, o que nós iremos observar nessa noite, uma chamada à ousadia espiritual, está disposto a sofrer. E um terceiro ponto que nós iremos trabalhar nessa noite é que nós precisamos ser fiéis, ou servir ao Senhor com lealdade, não somente ao próprio Deus, mas às pessoas que estão conosco na caminhada ou nessa jornada. Sermos fiéis ao Senhor e, consequentemente, sermos fiéis uns aos outros. E é bem provável que o ponto central aqui do capítulo é essa chamada: não se envergonhem. Não se envergonhem do Evangelho. Isso fica claro, como eu falei, quando o apóstolo Paulo fala de si mesmo, contando uma espécie de testemunhal, ele não se envergonha do Evangelho, o versículo 12, é essa a chamada que ele traz para Timóteo. Nós podemos observar no versículo 8, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E por último, utilizando aqui a figura de Onesíforo como alguém que não se envergonhou. Óbvio que primariamente aqui está relacionado à pessoa do apóstolo Paulo, onde Onesíforo não se envergonhou de se associar ao apóstolo, inclusive foi seu pastor em Éfeso, demonstrando claramente que ele não se envergonhava do próprio Deus. Até porque não era que ele não se envergonhava do apóstolo Paulo em si, ele não se envergonhava da mensagem que foi compartilhada também pelo apóstolo Paulo. Em outras palavras, ele não se envergonhava, era do Senhor. Até porque as prisões que o apóstolo Paulo estava passando, os sofrimentos,
as dores e a iminente morte que estava para chegar como condenação, não seria uma morte natural, mas uma condenação pela mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, era o que trouxe essas cadeias e esse sofrimento. E Onesíforo, quando não se envergonha, inclusive de ir até o apóstolo Paulo, que havia sido abandonado por muitos, na verdade ele não se envergonha do bom depósito, ele não se envergonha do evangelho, ele não se envergonha do próprio Deus. E essa talvez é um conselho que nós precisamos guardar em nossos corações. Quando nós não queremos andar com pessoas ou abraçar a mensagem do evangelho, daqueles que propagam o evangelho, mas pensando no indivíduo em si, quando nós não queremos ser confundidos no sentido de se aproximar de pessoas que pregam o evangelho, na verdade nós estamos rejeitando o próprio Deus, o próprio Cristo, que é o evangelho encarnado. Olha comigo aí o versículo número 15, para a gente começar a perceber duas reações aqui. De pessoas que eram próximas ao apóstolo Paulo, que diante desse momento bem hostil e bem difícil que o apóstolo estava passando, tiveram reações diferentes. No versículo 15, nós observamos a primeira reação de indivíduos ao apóstolo. Ele diz assim no versículo 15: você sabe, falando aqui a Timóteo, Timóteo, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele havia sido impedido pelo próprio Espírito Santo de pregar o evangelho naquela região ali, região de Efésios, onde estava inserido as províncias da Ásia. Isso está lá em Atos, capítulo 16, versículo de número 6. O próprio Espírito Santo impede o apóstolo de pregar o evangelho naquela região. Esse impedimento, mais lá na frente, a gente pode fazer aqui uma implicação. Esse impedimento, de um certo modo, fomentou o desejo do apóstolo de ir pregar, agora na sua terceira viagem missionária, lá naquelas províncias. Atos, capítulo 19 ali, e o início do capítulo 20 relata um pouco sobre isso. Ele vai agora para aquela região, agora não mais impedido, ele vai até aquela região, passa 3 anos servindo aquela igreja. 3 anos compartilhando o bom depósito que ele recebeu do Senhor, o evangelho, a palavra do próprio Deus. Servindo, se entregando, se aproximando de pessoas, levantando outros líderes, compartilhando o evangelho, dedicando ali a sua vida àquela região, a região de Éfeso, de Efésios, onde estava ali inserida as províncias da Ásia. É como ele menciona aqui que as pessoas, todas elas aqui, todas aquelas pessoas, ou um número grande de pessoas que estavam naquela província, haviam abandonado. Se dedicando, se entregando, servindo intensamente, se entregando emocionalmente, investindo a sua vida lá naquela região. Paulo serviu aqueles irmãos. Qual é o pagamento que aquele apóstolo recebeu? Qual o retorno que ele recebe após dedicar, não 1, não 2, mas 3 anos de serviço lá naquela região? O que nós observamos aqui no versículo de número 15, que o que ele recebe é abandono, desprezo. No momento onde as coisas começaram a apertar um pouco mais, no momento onde aquele homem mais precisava desses
queridos ou queridas irmãs, no momento que ele mais precisava talvez de ajuda e de auxílio, que nós observamos é que aquelas pessoas que estavam naquela região, em especial Fígelo e Hermógenes, que provavelmente eram líderes ou pastores daquela região, o que ele recebe em troca desse serviço ou dessa entrega àquela igreja é abandono. E a pergunta que eu quero fazer nesse exato momento, para que nós venhamos a refletir, é como é que nós reagiríamos no lugar do apóstolo Paulo? Como é que você reagiria após investir tempo em alguém, após caminhar junto com outras pessoas, após inclusive pregar o evangelho, que nós sabemos que é o melhor, o nosso maior tesouro, após sorrir, muitas das vezes nos dias bons, compartilhando várias bênçãos, após chorar também em dias difíceis, após gastar tempo ao lado de outras pessoas, e nós passássemos pelo abandono, e nós fôssemos desprezados quando nós mais precisássemos dessas pessoas, como é que nós reagiríamos? Eu quero lembrar a cada um dos irmãos aqui nessa noite, o abandono é uma possibilidade a ser encarada para aqueles que servem ao Senhor. O abandono é uma possibilidade real na vida de homens e mulheres que decidem servir ao Senhor. E aonde vocês estiverem, seja servindo ao Senhor, fazendo missão dentro do seu lar, ou seja, servindo o Senhor e fazendo missões aonde quer que for. Independente da intensidade como você faz isso, independente da energia, do tempo que você entrega nesse serviço ou nessa chamada ao Senhor. Eu quero que você entenda nessa noite, algo que eu quero refletir e compartilhar com vocês também, é que o abandono é uma possibilidade real. O apóstolo Paulo, maior missionário, um homem que servia e se entregava por amor, passou pela situação de receber desprezo e abandono de pessoas que ele serviu intensamente. E eu quero que nós venhamos a pensar bem sobre isso, porque o abandono, a ideia de ser abandonado, é uma das maiores lutas, inclusive pensando no nosso contexto mesmo. Talvez uma das coisas que mais nos traga sofrimento, servindo ao Senhor, no nosso contexto aqui, na nossa localidade, pensando inclusive no nosso país, é a ideia do abandono. Seja ele de forma intencional ou não. Quando eu falo não intencional, é mais para que nós venhamos a refletir o quanto que é doloroso perder pessoas. E quando eu falo não intencional, eu penso na ideia da morte. Nós sabemos o quanto é sofrido, o quanto que é angustiante, quando inclusive foi mencionado agora no início do culto, pelo pastor, um abandono não intencional, mas um abandono. E nós sabemos que isso nos machuca, nós sabemos que isso traz sofrimento. Mas pensando aqui no texto, há também uma dor, há também um sofrimento quando nós enfrentamos o abandono, e agora de forma intencional. Como eu falei, quando pessoas que nós amamos nos abandonam. Quando pessoas que nós criamos um afeto, quando pessoas que nós compartilhamos diversas coisas, inclusive pensando no nosso contexto cristão, igreja, nos abandonam. Eu estava, inclusive, o que veio à minha memória quando eu estava refletindo sobre esse aspecto aqui de abandono foi uma atividade que, por coincidência, eu estava fazendo naquela semana, onde, estudando um pouco ali a matéria, era uma matéria de cosmovisão. Nós estávamos ali observando a vida
de Daniel, pegando ali o livro de Daniel, observando ali o início daquele livro, pegando as figuras de Daniel e os seus amigos que foram levados cativos à Babilônia. E aí, por permanecerem fiéis ao Senhor, mesmo estando agora em um contexto mais hostil, e aí o termo que é sempre utilizado, né? Mesmo estando atuando ali no mundo, mas sem ser escravizado por aquele mundo, aqueles jovens tiveram algumas consequências e iam inclusive pagar com as suas próprias vidas. Algo que não aconteceu por conta de uma ação sobrenatural do Senhor que guardou a vida daqueles jovens. E aí na atividade, no final, tinha assim: quais os sofrimentos que você enfrenta no seu contexto ao ser fiel ou ao ser leal ou ao não participar de um contexto mundano? E aí, óbvio, né? Como eu falei, eu não pensei nessa ideia de perder a vida como aqueles jovens iriam perder caso o Senhor não agisse por conta da sua fé. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas que veio à minha mente foi que um dos maiores sofrimentos que eu passei, e que vez ou outra acabo passando, dentre vários, é a ideia de abandono. Por conta da minha convicção, pelo ato de graça, óbvio, um ato de graça do Senhor sobre a minha vida, ter alcançado, mudado a minha mente, o meu coração, passei a caminhar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente, a tomar outras decisões. Eu lembro que os maiores sofrimentos que eu tenho passado após essa decisão é o abandono. É perder, vez ou outra, pessoas queridas. Porque o abandono, ele machuca. O abandono machuca. E, inclusive, ao ser abandonado, nós podemos ser tendenciosos a desistir. Quando passamos por sofrimento, entre eles o abandono, nós podemos ser tendenciosos a, inclusive, desculpe a redundância, abandonarmos a nossa fé. Por isso que esse assunto é tratado aqui no final desse capítulo. Tanto porque o apóstolo Paulo já estava passando por isso, e esse é só um exemplo de vários outros abandonos que ele sofreu, como também alertando a Timóteo que ele poderia passar também por isso. Mas ele precisaria permanecer fiel, ele precisaria permanecer leal. Timóteo, servindo ao Senhor, servindo a Deus com fidelidade, guardando o bom depósito, guardando o evangelho do Senhor, você pode passar por abandono. Você sabe, Timóteo, que todos da província da Ásia me abandonaram. Inclusive Timóteo, Fígelo e Hermógenes, líderes, homens que caminhavam junto comigo, que serviam ao Senhor junto comigo, me abandonaram. Timóteo, no seu contexto, onde você está, você pode passar por isso também. Mas permaneça fiel. Diante dessa dura realidade que você poderá enfrentar. Timóteo, aí na igreja tem pessoas que você já tem se afeiçoado. Timóteo, aí na igreja você tem servido homens e mulheres. Eu quero que você saiba de uma coisa: a possibilidade do abandono é real. Nós precisamos, irmãos, refletir sobre isso. Se você que está aqui nessa noite, você que já serve ao Senhor, ou você que já tem começado a ouvir a palavra de Deus, ela tem incomodado o seu coração, a sua vida, você que já tem pensado em tomar essa decisão de servir ao Senhor, eu quero falar algo para você. Primeiro, é a maior decisão que você pode tomar. Mas saiba de uma coisa: você pode passar por dificuldades, você pode inclusive ser abandonado, ou passar por diversas expressões de abandono na sua vida. É uma realidade daqueles que servem ao Senhor. Diante de tudo isso, diante do abandono e da solidão, como eu falei, não foi só aqui, nesse trecho de uma forma específica. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, nós observamos aqui,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo sofreu diversos abandonos de pessoas que caminhavam junto a ele. Mas mesmo diante desse cenário, dessa realidade de abandono, mesmo diante de observar, inclusive, a mensagem, ou o depósito que ele compartilhou, o evangelho, que ele compartilhou para diversas igrejas, vez ou outra, passavam por ataques externos de heresias que queriam adentrar a igreja. Imagina você passar por abandono, imagina você ensinar o evangelho verdadeiro a homens e mulheres e ver essa mensagem, de um certo modo, sofrendo riscos, a heresia tentando vez ou outra adentrar dentro da igreja. O apóstolo Paulo poderia desistir. Parece que é em vão. Mas mesmo diante desse contexto, mesmo diante dessa realidade, ele não desiste. Pelo contrário, ele traz uma forte e profunda, primeiro, ele traz uma forte e profunda justificativa e motivação pelo porquê dele continuar firme servindo ao Senhor, como ele vai além e convida outras pessoas para entrar no mesmo propósito. Ele não somente justifica e motiva e compartilha a sua motivação de permanecer fiel diante das situações negativas. Não são somente situações negativas, mas aqui está sendo evidenciado as situações negativas que um homem ou uma mulher que serve ao Senhor poderá passar. Ele fala, há uma motivação justa para isso. Há uma motivação poderosa porque eu permaneço fiel nisso. Como ele convida outras pessoas. Primeiramente a Timóteo aqui, que é para quem ele está escrevendo, mas nós sabemos que Timóteo deveria compartilhar essa mensagem a toda a igreja. Eu acho muito importante a gente ver se há lógica nessa argumentação do apóstolo Paulo. Vamos ler juntos aqui. Você pega aí a sua Bíblia. A gente vai para o versículo 6, e aí a gente faz uma leitura. Eu não pretendo, óbvio, destrinchar, trazendo todos os detalhes, mas eu acredito que é uma leitura bem compreensível, onde o apóstolo Paulo deixa aqui um relato do porquê ele se motiva a continuar servindo ao Senhor e ainda capaz de chamar outras pessoas para essa empreitada. Do versículo 6 até o de número 14, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essas palavras são para Timóteo, para que ele continue servindo ao Senhor com firmeza e fidelidade. Ele segue no versículo 8, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, Timóteo, ele convida, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não destruiu a morte, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, atenção, todavia, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo continuava servindo ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios,
mesmo diante dos abandonos. Não era porque ele era um homem forte, simplesmente falando, um homem ousado, simplesmente falando por si mesmo. Mas é por conta daquele que o chamou. Ele menciona várias vezes que ele exercia ou seguia nessa função, era somente por conta da graça, por conta do evangelho. E quando ele convida a Timóteo, ele deixa isso muito claro. Continua nessa empreitada, continua nesse serviço, guarda, Timóteo, esse bom depósito, o evangelho, não segundo o teu poder, não segundo as tuas próprias forças, não pela tua própria inteligência, não porque você é alguém desenrolado, mas mediante o Espírito Santo, mediante o poder do Espírito Santo. E essa mensagem também deve se aplicar às nossas vidas. A gente precisa saber em quem nós cremos. O apóstolo Paulo sabia em quem ele cria, e nós precisamos saber em quem nós cremos. Para continuar servindo com fidelidade ao Senhor, para continuar servindo de uma forma leal ao Senhor, por conta da graça, por conta do Evangelho, por conta do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você der crédito, não às minhas palavras, por isso que eu fiz questão de ler os versos, não é as minhas palavras, é a própria palavra de Deus, é as Escrituras. Se você der crédito a mensagem como essas, eu quero te falar duas coisas. Primeiro é que diante do abandono, eu não vou prometer que você não vai sofrer, que você não vai chorar quando você perder alguém querido, seja por qual motivo for. Que você não vai chorar, não vai sofrer, não vai se angustiar quando você sofreu abandono mesmo, servindo, inclusive, muito bem. Eu não prometo que você não irá sofrer, que você não irá se angustiar ou derramar algumas lágrimas. O que eu prometo, e não por mim mesmo, mas pela palavra de Deus, é que o Senhor irá lhe guardar. É que o Senhor irá lhe manter firme, de pé, mesmo diante do abandono. Versículo 12, é por isso que eu estou sofrendo, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para me guardar, para guardar a minha vida, para guardar aquilo que eu tenho de mais precioso, a minha vida. Eu entreguei a minha vida, o meu depósito, aquilo que eu tenho de mais precioso, o apóstolo Paulo diz, eu entreguei ao Senhor, e eu sei que Ele vai guardar. E nós precisamos crer nessas palavras. E nós precisamos crer nas Escrituras. E nós precisamos crer na palavra de Deus. Pode ser que nem todas as trajetórias venham seguir essa dinâmica. Por mais que eu ache que a probabilidade é enorme. A ideia de servir ao Senhor e passar por abandono. E abandono aqui, eu quero que vocês, inclusive, expandam sofrimento. Mas o abandono aqui, pegando o texto, mas uma aplicação geral. Provavelmente nem sempre vai seguir essa dinâmica, por mais que eu ache que é quase 100%. Talvez isso não aconteça se você confessar a Cristo no outro dia, ou dias depois falecer. Infelizmente, como pode acontecer, de perder a vida poucos dias depois de conhecer ao Senhor. Não vai dar tempo você, de um certo modo, passar ali alguns anos na jornada. Porque naturalmente, quando nós servimos ao Senhor, alguns anos de caminhada, de fé, uma hora ou outra, eu preciso lhe falar, eu não posso lhe enganar, eu não posso mentir. Uma hora ou outra você poderá passar por sofrimento. Porém, não desista. Não abandone a fé. Ao ser abandonado, não abandone a fé. Não abandone ao Senhor. Não devemos desistir, precisaremos permanecer e perseverar na fé e seguir o nosso chamado. Todos nós, quando confessamos a Cristo, somos chamados pelo Senhor. Você é um missionário.
Nós utilizamos hoje o exemplo do irmão Felipe que veio aqui, é um trabalho específico, ele é missionário, mas na verdade todos nós que servimos ao Senhor somos missionários. Tem aquela frase que agora eu não lembro o autor, mas ou você é um missionário ou você é um impostor dentro de uma igreja, porque você vai exercer a ideia de ser um discípulo do Senhor. Alguns é pregando em um púlpito como esse, alguns é indo a outros lugares, alguns diversas formas de servir ao Senhor, mas de um modo geral, todos nós somos missionários e é o que se espera, seja aqui num púlpito ou em outros lugares, é que você pregue o Evangelho. E não há desculpa para isso. A gente tem oportunidades dentro da nossa casa. Dentro dos nossos lares, nós podemos ser missionários. Discípulos fiéis do Senhor. Pregando o Evangelho para os nossos filhos, para os homens, às suas esposas, para as mulheres, aos seus esposos. Para quem não é casado, ao seu pai, à sua mãe, que talvez não conheça o Senhor, ao seu primo, à sua prima, ao amigo de escola. Nós somos missionários. Nós fomos alcançados por Deus e compartilhamos essa mensagem a outras pessoas. Diante disso, você poderá passar por dificuldade e por abandono, mas permaneça fiel. O abandono, o sofrimento, ser esquecido, achar que não está sendo bem remunerado diante da sua entrega, pode ser uma forte investida para nos fazer desistir de guardar o bom depósito. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor recebem o Evangelho e precisam guardar esse Evangelho. Guardar no sentido de não adulterá-lo. Pregar ao seu coração e pregar a outras pessoas de maneira fiel. Nós só estamos aqui hoje, por exemplo, porque homens e mulheres do passado guardaram o bom depósito. Não tem adulterado o verdadeiro Evangelho. Por isso que a igreja permanece de pé. Por isso que homens e mulheres têm suas vidas transformadas. Por isso que homens e mulheres que estavam condenados ao inferno, agora possuem a possibilidade de morar eternamente com o Senhor lá no céu, perdoado. Por isso eu quero concluir essa mensagem, eu não vou me estender. Numa próxima oportunidade, eu utilizo os versículos seguintes, que é mais uma mensagem de esperança. Mas eu concluo pegando o versículo 15 aqui, esse primeiro momento aqui, falando algo para você aqui nessa noite. Não desista. Não desista. Se você foi chamado pelo Senhor, se você foi chamado por Deus, se você tem iniciado essa jornada, essa caminhada, não desista. Porque eu creio que o Senhor vai lhe guardar. Eu creio que o Senhor vai lhe guardar. Que o Senhor vai nos guardar. Vamos orar ao Senhor.